Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Essa paz maravilhosa que excede todo o entendimento. Aqui é o pastor Chico Chagas, da Assembleia de Deus Pão da Vida, da cidade de Mossoró, do estado do Rio Grande do Norte. Meus amados, alguns dias atrás eu gravei uma mensagem, postei no YouTube, compartilhei no Face e também mandei para mais de 3.000 pessoas pelo WhatsApp. Essa mensagem intitulada Pastores ou Cruéis Juízes causou uma polêmica muito grande. Eu sou pastor e eu posso perceber, irmãos, que existem alguns irmãos que estão tão presos debaixo de um jugo religioso farisaico que eles sentem a necessidade de serem punidos. Quando Jesus pregou o amor, pregou o perdão, quando Jesus doou seu corpo, sua vida, seu sangue para nos purificar de todo pecado, quando João disse em sua primeira epístola: filhinhos, não pequeis, mas se pecares temos um justo juiz, um justo advogado, Jesus Cristo. Mas a pessoa prefere ficar debaixo do jugo de alguns homens que se acham muito importantes, muito santos. E aí entra aquela velha afirmativa de Jesus Cristo quando disse: quando você for olhar o argueiro no olho do teu irmão, olha primeiro para a trave que está no teu. As palavras fortes de Jesus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ecoam através de todo Mateus capítulo 23. Os evangelhos estão cheios de controvérsias entre Jesus e os fariseus. Quem eram então esses fariseus? E por que Jesus se opunha tanto a eles? Os fariseus eram um grupo religioso que se originou 2 séculos antes de Jesus Cristo chegar. Eles eram líderes de um movimento para trazer o povo de volta a uma submissão estrita à palavra de Deus e eram considerados geralmente como os servos mais espirituais e devotos de Deus. A oposição vigorosa de Jesus contra eles deixava muitas pessoas perplexas. A maioria das pessoas daquele tempo pensavam que se alguém fosse fiel ao Senhor, certamente seriam os fariseus. O Senhor Jesus Cristo inverteu os valores do mundo. Está em Lucas 16:15. Se Jesus fosse retornar hoje, a quem ele se oporia? Eu pergunto a você, se Jesus voltasse hoje, a quem ele se oporia? Na época dele, foi aos fariseus, aos saduceus, aos escribas. Seriam aqueles a quem respeitamos bastante, certamente. Ele nos atacaria como criticava os fariseus. Precisamos pesar as razões porque Jesus os repreendia e então olhar cuidadosamente para as nossas próprias vidas. Os fariseus, eles seguiam não somente a lei escrita de Deus, mas também as tradições orais que lhes tinham sido passadas. Eles acreditavam que ambos eram a vontade de Deus. Jesus não seguiu as tradições dele. Daí, eles atacaram Jesus tão veementemente e até matá-lo. Ele respondeu às críticas daqueles, distinguindo claramente entre a lei de Deus e os mandamentos dos homens. O que existe hoje é doutrina humana, muito mandamento de homem, fardo pesado que o homem construiu e deposita nos ombros dos servos de Deus. Querem julgar os servos que são de Deus, querem tirar a santa ceia de sua boca, querem dizer que eles não podem louvar, querem calar sua voz quando ele é um atalaia de Deus. Pecou, errou, tudo bem, vamos discipliná-lo, mas com amor, dando a ele a oportunidade de continuar servindo a Deus, mas vivendo o arrependimento do seu pecado. Jesus guardou todas as leis, mas sempre ignorou as regras do homem. Ele nos mostrou que, guardando a tradição, os fariseus, na realidade, quebravam a palavra de Deus, de Mateus 15, 3-6. Muitas igrejas modernas imitam os fariseus. Elas se agarram às suas tradições acima da palavra de Deus. Muitas delas têm credos ou catecismos junto à Bíblia, aos quais eles dão sua fidelidade. Outras colocam os ensinamentos do pastor pregador ou até mesmo do Papa com nível muito superior às Escrituras. Jesus advertiu: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus capítulo 15, versículo 9. A ideia dos fariseus era colocar uma cerca em volta da lei de Deus. Desde que a lei de Deus proibia o trabalho no sábado, por exemplo, eles proibiam as mulheres de se olharem no espelho no sábado. O raciocínio deles: se uma mulher olhasse no espelho, poderia ver um cabelo branco e se tentar arrancá-lo, e arrancar poderia ser trabalho. E ao arrancá-lo estaria cometendo um grande pecado. Eles estavam procurando impressionar os homens ou servir a Deus, hein? Tem muito crente hoje, muito pastor, muito obreiro, que está tentando impressionar as pessoas e esquecendo que Deus não está gostando das suas atitudes, especialmente quando quer punir os servos de Deus de uma forma tão dura e cruel que entristece o coração do servo de Deus. Os fariseus estavam procurando fazer uma cerca mais restritiva que a palavra de Deus. O motivo deles era louvável. Eles queriam estar certos de que ninguém jamais quebrasse a lei de Deus. Eles pensavam que, não rompendo-se a cerca, não se chegaria nem perto de quebrar a lei. Havia apenas um problema com a abordagem deles.
Se Deus quisesse uma cerca em volta da sua lei, Ele mesmo teria construído uma cerca. Ele não fez, portanto, nós também não deveríamos fazê-lo. As igrejas de hoje também acrescentam regras que vão além dos mandamentos da Bíblia. Regras extremas quanto ao vestuário, regulamentos minuciosos sobre cada pormenor da vida, são certamente herdeiros legítimos da herança farisaica. São fariseus querendo destruir a fé, entristecer os servos de Deus, e dentre esses eu me coloco. Eu fiquei 14 anos afastado do evangelho por causa da lei farisaica de um pastor. Conheço um irmão aqui da cidade de Mossoró que ficou 20 anos fora do evangelho. Sofreu, poderia ter morrido no pecado e perdido a sua salvação, e o seu sangue seria cobrado do pastor que determinou a sua punição. Mas a solução para tudo isso é bem simples. Examine a origem do ensinamento. Se é de Deus, isso está realmente na Bíblia? Não deve ser seguido. Se não deve, porque toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, disse Jesus. Está em Mateus 15:13. Jesus condenou os fariseus pelos interesses dele em impressionar os outros. Veja aí, por exemplo, observe, leia aí Mateus 23, de 5 a 12, Marcos 12, de 38 a 40, Lucas capítulo 16, de 15 a 20, depois vai para o 46 e 47. Eles tinham aperfeiçoado diversas técnicas de chamar a atenção, como usar roupas especiais para fazê-los parecer mais religiosos, orar e jejuar de modos muito visíveis. Eles queriam aparecer e disputar pelas posições mais elevadas, tanto na sinagoga da igreja da época, como no mercado público. Eles insistiam em que os outros lhes dessem títulos especiais de respeito, porque queriam ser notados, admirados como homem santo, e na verdade não eram. Foram repudiados pelo Filho de Deus. Jesus veio ao mundo e não procurou eles. Jesus procurou pescadores, homens humildes, cobradores de impostos, como Levi, que se tornou Mateus. E Satanás ainda consegue colocar orgulho nos humanos, orgulho de coração, naqueles que se dizem cristãos. Quantos líderes religiosos de nossos dias imitam esses fariseus? Em quase todas as minúcias, usando roupagens especiais para distingui-los como dirigentes da igreja, usando títulos especiais, adorando com grande pompa e cerimônia. A religião nos nossos dias tem sido reduzida a uma questão de espectadores aplaudindo os atos deslumbrantes daqueles que estão no palco. Não é assim. Toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus Cristo, e Ele é amor. O holofote tem sido apontado para o pastor eloquente, que fala bem, que prega bem, cheio de si, de maneira que poderia causar inveja até um fariseu. Estamos procurando impressionar os homens ou servir a Deus humildemente, hein? O que é que Deus está pensando de todo esse comportamento farisaico? Os fariseus, eram cobiçosos. Veja aí em Lucas 16:14. Jesus os acusou de roubalheira. Eles roubavam o dinheiro que o povo dava para a casa do Senhor. Veja aí em Mateus 23:25. E de devorar as casas das viúvas. Veja em Marcos 12:40. Em Lucas 20:47. É difícil saber exatamente como eles devoravam as casas da viúva, talvez persuadindo-as a fazer grandes doações. Certamente pessoas de má fé no meio religioso, hoje em dia, têm explorado os pobres e velhos, forçando-a a fazerem doações além de suas condições. Alguns até ridicularizam as doações pequenas. Chocante a vista de Lucas 21, 1 a 4, de Marcos 12, 41 a 44. Garantem bênçãos financeiras do Senhor em troca de enormes ofertas. Exatamente assim como seus mentores antigos, eles cobrem sua exploração com um verniz de fervor religioso. Observe as longas orações de Marcos 12:40, de Lucas 20:47. Não é de admirar que Jesus advertisse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno. Os hipócritas religiosos de nossos dias cumprem seus deveres religiosos externos perfeitamente, mas permitem que pecados como orgulho, inveja e ódio floresçam por dentro 2 vezes mais do que vós. Mateus 23:15. Foi Jesus falando, o Senhor dos senhores, os reis dos reis, aquele que manda no céu, na terra, embaixo da terra, até no inferno. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Meus amados irmãos, sinta agora o amor que Jesus tem por você. Que repudie os fariseus atuais como Jesus repudiou. Os fariseus, eles eram falsos, pretendendo ser algo que não eram. Eles limpavam minuciosamente o exterior, a parte que as pessoas podiam ver, mas negligenciavam a justiça interior. Mateus 23, capítulo 23 a 33. Pega a sua Bíblia e leia para você saber que o que eu estou pregando é a verdade. Eu estou pregando porque tenho conhecimento. Eu estou pregando porque Deus me deu sabedoria para pregar. Eu estou alertando que Jesus está me usando para dizer que os fariseus atuais são aqueles pastores, juízes cruéis que tiram o povo de Deus de dentro da igreja, que entristece o coração do servo, que não prega o perdão e só o castigo. Aleluia. Mas Deus é amor, glória a Deus. Eles invertiam o que era racional. Uma vez que o pecado começa no coração, a operação de limpeza tem que começar aí também.
Jesus comparou a maneira farisaica com alguém que limpasse cuidadosamente o exterior de uma taça ou prato, mas deixasse comida apodrecendo por dentro, sem se importar com isso, conquanto não se queria beber numa taça que esteja suja por fora. A primeira preocupação é com a limpeza interior. Os hipócritas religiosos de nossos dias cumprem seus deveres religiosos externos perfeitamente bem, mas permitem que pecados como orgulho, inveja, ódio floresçam por dentro. Perseguição contra aqueles que cometem pecado, querem destruir a sua fé, entristecer seu coração, quando Jesus não quer isso. Os fariseus, meus amados, demonstravam hipocrisia de um segundo modo. Eles desequilibravam-se dando o dízimo de cada pequena erva, enquanto ignorava totalmente os princípios mais importantes da vida espiritual. Jesus comparou-os com alguém que se certificasse de ter coado cada mosquito de sua bebida, após porém engolisse um camelo inteiro. Ele não estava criticando a insistência farisaica por um dízimo rigoroso, mas dizendo que a ênfase precisava ser posta na fidelidade, no amor, na justiça. Infelizmente, os escrúpulos fariseus, em atender às minúcias, deixavam que eles se sentissem justificados por negligenciar princípios elementares da lei de Deus. Do mesmo modo, muitas igrejas dos nossos dias ressaltam pontos relativamente menores, à custa da negligência completa dos assuntos de maior peso. Quando elas têm maior interesse pelo exato comprimento do cabelo de uma mulher, ou pelo uso da gravata pelo homem, interessa-se menos pela honestidade, a pureza moral e o amor de Deus, estão seguindo perfeitamente no caminho trilhado pelos fariseus da época de Jesus Cristo. Jesus expôs a cegueira de sua geração. Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 15. Apesar de examinar as escrituras, diligentemente os fariseus deixavam de ver o que elas estavam indicando. João 5, 39 e 40. Sua pesquisa exaustiva e horas incansáveis de estudo não produziam para eles discernimento da verdadeira mensagem da Bíblia. O que causava a cegueira daqueles fariseus? Eram preconceituosos, permitindo que seus desejos velassem o que as escrituras ensinavam. Seu orgulho impedia-os de se humilharem o suficiente para permitir que o Senhor abrisse seus olhos. João capítulo 7, versículos de 45 a 52. João 9, de 24 a 34. Leia na sua Bíblia. Eles deturpavam as palavras que Jesus dizia e negavam seus milagres. Mateus capítulo 12, versículos de 22 a 24. Eles recorriam à desonestidade absoluta. Mateus 28, de 11 a 15. A questão penetrante é: somos cegos também? Ler a Bíblia não nos imuniza. Somente um coração terno e um amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo irá nos capacitar a entender as escrituras que lemos. Veja o que está escrito em Lucas, capítulo 7, versículos 29 e 30. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmo o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Entendeu? Naquela época eles não quiseram ser batizados pelos homens que Jesus havia recrutado para o seu ministério. Eles queriam seguir sua própria lei, como hoje acontece. Os fariseus rejeitaram a Deus, recusando-se a serem batizados por João. Hoje, quando as pessoas argumentam contra ou tentam mudar o padrão bíblico do batismo, elas imitam os fariseus e negam o propósito de Deus. E nós não vamos nos surpreender ao saber que os homens de hoje agem como os fariseus da época de Jesus. Os homens não mudam muito. Deus nunca muda. Ele se opõe aos modernos fariseus da mesma maneira que se opõe aos antigos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, mentirosos! Jesus disse: vocês impõem a lei, mas não cumprem a lei. Naquela época os fariseus usavam o filactério, que era uma bolsinha, como um amuleto, um encanto. Certos versos da lei eram escritos em caracteres hebraicos. A palavra de Deus era escrita, eles penduravam no peito, até na testa, amarravam na testa para mostrar que estavam andando com a palavra de Deus. Amarravam perto do coração e na testa. Assim existem muitos crentes hoje, pastores, que querem parecer santos, mas não são santos coisa nenhuma. Eles querem matar o povo de Deus. Eu estou gravando essa mensagem para dizer que o amor de Jesus é maior por você. Porque Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Jesus veio para perdoar os seus pecados. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Quando você é acusado, é Satanás que está te acusando, porque Satanás é o acusador e Jesus é o nosso advogado. Fica com essa mensagem no seu coração e que Jesus esclareça a sua mente para que você não se submeta ao jugo de homens que querem que você cumpra a lei quando eles na verdade não cumprem. E nós estamos vivendo a era da graça, a graça de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo por todos nós. Fica na paz, que o Senhor te abençoe poderosamente.